Amado Jesus. Amém. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Quando nós olhamos para a tentação do nosso Senhor Jesus Cristo, é importante que nós tenhamos em mente que a tentação de Jesus foi uma tentação bem especial, bem especial. Jesus, primeiramente, era filho de Deus e cabia na missão de Jesus nos representar ali diante do Pai, diante das tentações que o primeiro Adão ele não pôde suportar. Se você lembrar lá no jardim do Éden, quando Eva então vai comer do fruto e oferecer ali do fruto proibido a Adão, Adão come juntamente com a sua mulher, cai na tentação, cede à lábia de Satanás e comete então pecado. O segundo Adão, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, ele veio e fez completamente diferente do primeiro Adão. O primeiro Adão, ele lá no jardim do Éden caiu à tentação, mas o segundo Adão, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, o cabeça que representa então a igreja do Senhor, este diante da tentação do diabo, das palavras sutis do diabo, ele não cedeu. Então quando nós lemos aqui Lucas capítulo 4, Mateus 4 também, onde se refere à tentação de Jesus, é muito importante que a gente lembre da missão do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele veio a este mundo para nos representar fielmente diante de Deus. E para que essa representação fosse fiel, ele não poderia ceder às tentações do diabo. E tudo o que o diabo faz aqui é exatamente a mesma estratégia que Adão e Eva lá no jardim do Éden não conseguiram resistir. Eles caíram, eles transgrediram a vontade do Senhor. Então, vamos olhar um pouco mais, meus irmãos, a aprovação de Jesus, e eu gostaria de com vocês aprender aqui, tirar para nós algumas lições para nós vencermos as tentações que cercam a nossa vida. Nós não podemos fazer o que Jesus fez, porque o que Jesus fez já foi feito. Ele não cedeu à tentação de Satanás, mas a maneira como Jesus não cede à tentação de Satanás nos dá muitas lições, muitas instruções para que a gente possa lidar com o inimigo que está ao nosso derredor, buscando uma brecha para nos devorar. É importante, meus irmãos, notar o lugar dessa passagem aqui que lemos no Evangelho de Lucas. Se você ler os 4 primeiros capítulos de Lucas, o que é que você vai encontrar? Você vai encontrar ali a promessa do Messias e também vai encontrar ali a promessa daquele que viria adiante do Messias, o João Batista. E é interessante notar como o narrador ele coloca esses dois nascimentos, esses dois indivíduos que viriam, João Batista, que abriria ali caminho para o Senhor, e o nascimento do nosso Senhor Jesus. E aqui no capítulo 4, então, antes de Jesus começar o seu ministério, Lucas faz questão de mostrar o que foi que aconteceu antes de Jesus tornar público o seu ministério, curando, pregando, ensinando o reino de Deus. É interessante notar aqui, irmãos, que antes de Jesus começar a pregar e expulsar demônio, ele resistiu às palavras de Satanás. E a resistência de Jesus às palavras de Satanás foi a vitória dele sobre Satanás. Porque a partir daquele momento, Satanás já não tinha mais como tentá-lo. Ali, Satanás tentou de uma forma ou de outra induzi-lo a fazer aquilo que ele não deveria fazer. E Jesus resistiu Satanás. E Satanás então bateu em retirada, porque percebeu que o Filho de Deus, o nosso Senhor Jesus, ele não cedeu como cedeu o primeiro Adão. Ele foi fiel, ele foi firme à vontade do Senhor. E nessa história nós aprendemos então aqui algumas lições. Que lições podemos aprender a partir da vitória que Jesus teve sobre as tentações aqui nesse episódio? Eu queria que você notasse comigo 4 lições que Jesus aqui nos dá, a partir da sua experiência, a partir da vitória que ele teve ali diante de Satanás. Primeiramente, para vencer as tentações, o nosso Senhor nos ensina que nós devemos, que é isso aí, o que é que está acontecendo? Que nós devemos estar cheios do Espírito Santo. Para vencer as tentações que o diabo coloca ao nosso redor, na nossa vida, é preciso que estejamos cheios do Espírito Santo. Note comigo o que Lucas vai dizer no versículo 1 e no versículo 2. Diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto, durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo.
Lucas destaca para nós que Jesus estava o quê, irmãos? Cheio do Espírito Santo. Aqui Lucas nos mostra, irmãos, que se alguém quer vencer a tentação, precisa ser como Jesus, cheio do Espírito Santo. Porque se não estiver cheio do Espírito Santo, não vai ter condições de resistir. Quem está vazio do Espírito Santo não terá o que resistir. O diabo, ele encontra lugar fácil em vidas vazias do Espírito, meus irmãos. Estar cheio do Espírito é estar pronto para resistir firmemente às seduções diabólicas que andam e que estão ao nosso redor. Eu queria que, por favor, alguém desligasse esse ventilador, Eduardo, por favor, que minha garganta já está indo embora e eu ainda tenho amanhã para encerrar o ano. Meus irmãos, quem está vazio do Espírito Santo é um alvo fácil para as tentações do diabo. Nós precisamos buscar o enchimento do Espírito Santo, não é porque queremos expressar, evidenciar algo de sobrenatural em nós, no sentido de fazer algum movimento estranho, né? Nós buscamos o enchimento do Espírito Santo porque não tem como nós, nessa vida, resistirmos às seduções que o diabo coloca diante de nós, se nós não estivermos cheios do Espírito Santo. E estar cheio do Espírito Santo é estar cheio de Deus, é estar cheio do poder de Deus, é estar cheio, irmãos, de uma convicção tal que, mesmo escutando as tentações do diabo, nós não cedemos àquilo que o diabo quer. Só aquilo que está cheio, meus irmãos, é que recebe pressão, né? É como um pneu. Se você vai encher o pneu do seu carro e ele está murcho, facilmente ele começa a encher. Mas à medida que você coloca ali no pneu que já está cheio, a pressão é maior, né? Se você coloca pressão em algo vazio, irmãos, é fácil de você vencer, é fácil de você pressionar. Mas quem está cheio, irmãos, não é. Uma vida vazia de Deus não recebe pressão do diabo. E não recebe por quê, irmãos? Porque o diabo facilmente o derruba, porque o diabo facilmente encontra lugar na vida deles. Jesus estava cheio do Espírito Santo e recebeu a pressão do diabo, porque o que havia na sua vida e no seu coração era a vontade de Deus, era o Espírito Santo ali o capacitando para cumprir aquilo que Deus havia determinado. Se nossas vidas, irmãos, estiverem cheias do Espírito Santo, sentiremos a pressão pecaminosa. Isso quer dizer, em outras palavras, o seguinte: se você tem vivido uma vida sem dificuldades, sem pressão, você passa o dia e parece que assim, o diabo nem existe para você, questione se sua vida tem o Espírito Santo, se você está cheio do Espírito Santo, porque só aqueles que são habitados pelo Espírito Santo, cheios dele, é que sentem de fato a pressão do inimigo. Pressão essa que nos vem muitas vezes com as pessoas com quem nós convivemos, por aquilo que lemos, por aqueles que se levantam para questionar a nossa fé. Então nós precisamos, meus irmãos, estar cheios do Espírito Santo para vencer as tentações. Mas o texto nos ensina algo mais aqui. Em segundo lugar, para vencer as tentações, nós devemos colocar a prioridade em nossas vidas na palavra de Deus. Está cheio do Espírito, mas precisamos ter as prioridades corretas. E eu queria que você percebesse aqui o que estava acontecendo. Jesus estava esfomeado, com fome. Diz o texto sagrado que ele passou 40 dias sem comer. Diz o versículo 2, na parte B, o seguinte, Lucas 4, 2. Nada comeu naqueles dias, que eram equivalente a 40 dias, ao fim dos quais teve fome. Irmãos, em momentos como esse, a prioridade parece ser uma só. E qual é? Comer. Se eu estou com fome, o organismo vai dizer, você tem que comer. Hoje, pela manhã, a gente foi almoçar um pouquinho tarde, chegou um certo momento que eu estava com tanta fome que eu já não conseguia ler. Estava tentando ler lá e meu organismo dizia, vá comer, porque você não pode continuar aqui, seu corpo não vai aguentar se você continuar fazendo o que você está fazendo, sem que o seu corpo esteja alimentado. Quando a fome vem, a prioridade no momento é fisiológica, você tem que comer, botar alguma coisa para dentro de você, ingerir alguma coisa para que o seu corpo possa ter forças para continuar vivendo. A fome de Jesus, irmãos, provou onde estava a prioridade da vida dele. E quando o diabo, então, chega para Jesus, ele acreditava que a prioridade não estava em Deus, a prioridade estava no estômago dele. Vejamos, irmãos, como o diabo ele sabe onde atacar.
vendo Jesus com fome, ele tentou Jesus a facilitar as coisas e transformar pedras em pão. No versículo 3, então, ele diz assim: o diabo disse a Jesus: se você é o Filho de Deus, mande que esta pedra se transforme em pão. Olha como o diabo conhece a situação, as nossas circunstâncias também, né? Ele olhou para Jesus e viu que Jesus estava com fome. Qual foi a lógica dele? Jesus está com fome, então a prioridade dele agora vai ser comer. Ele vai ver uma pedra lá e vai transformar essa pedra em pão para alimentar o seu organismo. Em outras palavras, ele não vai priorizar a vontade de Deus. Ele não vai priorizar a palavra de Deus. Ele vai priorizar aquilo que está gritando dentro dele. Satanás pensa assim. E ele pensa e ele sabe que muitas vezes é assim. Quando as necessidades fisiológicas chegam à nossa vida, a gente começa a priorizar elas de uma tal maneira que a gente coloca a palavra de Deus e a vontade de Deus em segundo plano. Só que o nosso Senhor Jesus Cristo estava com a prioridade no lugar correto. Meus irmãos, a prioridade de Jesus era obedecer a palavra de Deus. No versículo 4, então, ele diz assim: mas Jesus lhe respondeu ao diabo: está escrito, o ser humano não viverá só de pão. Lá em Mateus capítulo 4, no mesmo versículo 4, na tentação, Jesus então diz o quê? Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O que é que Jesus responde ao diabo? Olha, Satanás, tu queres me fazer transgredir achando que a minha prioridade está no meu corpo, no meu estômago, mas a minha prioridade não está no meu corpo, a minha prioridade está na palavra de Deus, de maneira que até a fome, a sede que eu sinto, não tem controle sobre a minha vida. É Deus, é a palavra de Deus quem controla a minha vida. Lembre-se que Jesus está fazendo isso e dizendo isso porque ele está cheio do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo, irmãos, nós saberemos priorizar a palavra de Deus sobre qualquer outra coisa. Mas quando estamos vazios, basta uma fomezinha, basta uma dificuldade, a gente inverte as prioridades. A gente, não, é melhor satisfazer logo isso, depois eu vou pensar na minha vida com Deus, no que Deus quer de mim. Meus queridos irmãos, Jesus disse em outras palavras: quem me sustenta é a palavra providencial do meu Deus. E Jesus poderia ter dito também assim, eu estou com fome, é fato, meu organismo quer comida, mas o que alimenta a minha alma e o que alimenta a minha vida é a palavra de Deus. E o Deus que alimenta a minha alma é o Deus que pode dizer: eu vou mandar do céu maná para você. Eu vou providenciar a feira na sua despensa. Então, eu confio em Deus e eu não vou pecar, eu não vou transgredir a vontade do Senhor. Uma casa, irmãos, não pode ficar de pé sem um bom fundamento. Uma casa pode ter paredes bonitas, um teto bonito, mas se não tiver um fundamento bem feito, um alicerce bem feito, o que é que vai acontecer? Vai ruir. Vai cair, meus irmãos. As palavras de Deus são fundamento que sustenta a nossa vida, a nossa casa. Nós somos sustentados pela palavra do Senhor. Se nossa prioridade não estiver nas palavras de Deus, facilmente o diabo nos fará ficar prostrados, porque ele vai inverter na sua vida as prioridades. E você vai pensar em obedecer a Deus em segundo plano. E você vai dizer: mas eu tenho que resolver logo isso na minha vida, eu tenho que resolver logo aquilo, quando Deus quer que você esteja preocupado em ser fiel à palavra dEle. Meus irmãos, é Deus quem nos dá vida, é Deus quem nos dá saúde, de Deus vem a nossa salvação, e nós precisamos entender isso, porque é a palavra dEle, é o que Ele diz que sustenta a nossa vida. Para vencer as tentações que o diabo coloca ao nosso redor, em nossas vidas, no nosso coração, nós precisamos colocar as coisas no devido lugar, dar a prioridade à palavra de Deus na nossa vida. Amém? Então o texto nos ensina aqui, primeiramente, que precisamos estar cheios do Espírito. Precisamos também estar priorizando a palavra de Deus sobre todas as coisas. Mas ainda há uma outra lição que Jesus nos ensina para vencer a tentação. Em terceiro lugar, para vencer a tentação, nós devemos entregar a Deus todo o poder e a glória. Toda glória e todo poder tem que estar em Deus, não pode estar em outra coisa, porque se tiver em outra coisa, nosso coração vai ser facilmente tentado. A gente vai querer tomar algo que pertence a Deus. Veja no versículo 5 e 6 aí da sua Bíblia, a maneira suja
com que o diabo tentou Jesus a receber glória. Jesus vai receber glória, o Pai vai dar glória, ele será glorificado, mas a maneira como Satanás aqui tenta Jesus, meus irmãos, é uma maneira suja. Veja o que diz aí, diz assim, versículo 5. Então o diabo levou para um lugar mais alto, e no instante lhe mostrou todos os reinos do mundo, e disse: eu lhe darei todo este poder, observe agora, e a glória destes reinos, porque isso me foi entregue, e posso dar a quem eu quiser. Primeira coisa que eu queria que você notasse aí nesse texto: o diabo mostrou a Jesus os reinos que Jesus poderia ter. O que é que o que é que o diabo faz? Leva ele a um lugar alto e ali mostra aos olhos de Jesus o que seria a recompensa se ele transgredisse a vontade de Deus, se ele transgredisse a palavra de Deus. Nós devemos nos lembrar, irmãos, que as tentações, quando chegam à nossa vida, elas muitas vezes entram pelos olhos, com aquilo que a gente vê. A gente começa a olhar, admirar, desejar, agir e pecar. Meus irmãos, o diabo faz isso com Jesus, coloca Jesus diante dos reinos. Jesus receberia os reinos, vale salientar mais à frente, porque ele é Senhor sobre todas as coisas. Mas aqui o diabo estava querendo colocar mais uma vez o caminho fácil para Jesus. E o caminho fácil era: basta tu fazeres o que eu quero, basta tu me servires. E aí Jesus então vê a maneira como o diabo está lhe tentando. Ainda observe que o diabo, ele mente, meus irmãos, a usurpar da criação de Deus e oferecer a Jesus. O diabo diz: olha, eu recebi tudo aqui nesse mundo é meu. É verdade que tudo é do diabo? Não, meus irmãos, tudo aqui é de Deus. Agora, o diabo é o usurpador da criação. Chega para Jesus e diz: olha, tudo é meu, eu vou dar tudo a você. Como se ele fosse criador de alguma coisa, como se ele tivesse direito de ter alguma coisa e oferecer a Jesus. Irmãos, a criação é de Deus e não do diabo. O atalho que o diabo propôs era uma maneira de impedir o senhorio de Cristo Jesus, colocar Jesus no trono, mas pelo caminho mais fácil, o caminho que evitasse a cruz do Calvário. Em Mateus capítulo 28, versículo 18, diz o texto: depois que Jesus ressuscita, ele chega diante dos seus discípulos e diz: toda autoridade me foi dada, tanto no céu como na terra. Jesus recebe de Deus autoridade nos céus e na terra. E o caminho para isso foi o caminho da cruz, que Satanás não queria, porque o diabo é sujo. Porque o diabo, ele faz de tudo para puxar o nosso tapete, nos fazendo acreditar que o caminho mais fácil, que o caminho sem dificuldades é o melhor caminho para nós. A resposta de Jesus cala a boca do diabo. No versículo 7, então, Satanás queria ser adorado e diz assim a Jesus: olha, está escrito, adore o Senhor seu Deus, ou melhor, portanto, se você me adorar, tudo isso será seu. Olha o que Satanás queria, ser adorado. Isso faz lembrar você alguma coisa? Que o diabo, irmãos, a coisa que ele mais quer na vida é o lugar de Deus. A coisa que o seu inimigo mais quer é estar no lugar de Deus. E ele vai tentar estar no lugar de Deus, no trono do seu coração. Ele vai tentar assumir o lugar de Deus aí dentro do seu coração, para que você não adore a Deus, mas adore a Ele. Ele diz: olha, se tu me adorares, Jesus, tudo será teu. Porque ele não está preocupado com os reinos do mundo, ele não quer os reinos do mundo. Os reinos do mundo para Satanás é só um meio pelo qual ele pode chegar ao grande desejo do seu coração, que é ser como Deus, ser adorado como Deus. E nesse aspecto Satanás compartilha um pouco conosco, porque como a gente gosta naturalmente do holofote, né? Como a gente gosta do reconhecimento, do poderio, do poder de fazer as coisas. Como o dinheiro muitas vezes, né, nos dá um pouco disso, e como muitas vezes isso nos leva a cometer cada coisa, a fazer cada coisa que a gente nem imaginaria. Meus irmãos, Satanás queria ser adorado, contudo Jesus sabia que o poder e a glória são de Deus e de ninguém mais. O poder e a glória não é nosso, é de Deus. Então ele diz no versículo 8, mas Jesus respondeu: está escrito, adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Ele chama Satanás e Satanás, lembra do que diz a palavra, adore o Senhor seu Deus e preste culto somente
a Ele. Só existe um Deus, só existe um Senhor, o mundo é dele, tudo é dele, é Ele quem governa todas as coisas, então todo culto nosso é para ser dado a Ele. Meus irmãos, uma empresa administrada por várias pessoas facilmente se torna uma fonte, um poço de conflito. Imaginou lá na empresa que você trabalha, chega um que é dono e diz, olha, tem que fazer assim, aí chega outro que é dono e diz, não, faça daquele outro jeito, e aí fica aquela celeuma, aquela bagunça, né? Conflitos vão aparecer, dificuldades vão aparecer. A nossa vida é tão difícil, irmãos, porque a gente se acha donos, nos colocamos no lugar do rei da criação e agimos muitas vezes como se fosse donos, e aí criamos conflito, porque vem eu que tomo uma decisão, vem um outro também que toma a mesma decisão, e a gente entra em choque, a gente não encontra uma harmonia. Meus queridos irmãos, um chega e toma uma decisão, o outro chega e desfaz. A criação, ela tem um só Senhor. Na empresa de Deus, só Deus é quem administra. Irmãos, Ele tem o poder para gerir sua criação como bem quer, e o diabo não pode usurpar o lugar dele, nem eu e você. Porque quando o nosso coração começar a desejar essas coisas, nós estamos seduzidos já pelo diabo. Nós já estamos sendo conduzidos por um caminho que não é o caminho que Deus quer para as nossas vidas. É diabólico, meus irmãos, o sentimento de senhor da criação que paira no coração do ser humano, e por causa disso ele se torna alvo fácil nas tentações do diabo. Uma maneira que o diabo busca na nossa vida é nos fazer acreditar que de uma forma pecaminosa estaremos numa posição onde as pessoas nos servirão, onde nós não serviremos, nós seremos servidos como o homem do mundo, o homem que não conhece a Deus vive. Meus queridos irmãos, aprendamos com Jesus, só a Deus adorarás, só a Deus toda a glória, só a Deus todo o poder. Não queira tomar o poder de Deus e a glória do Senhor para você. Entregue tudo a Ele para que o teu coração esteja livre de tentação, para que o diabo não seduza você, deixe você prostrado diante desse pecado que tem tentado seduzir seu coração. Mas não encerramos por aí. Para encerrar, ainda há uma última lição que Jesus aqui nos dá para vencer a tentação. E a última lição é a seguinte: para vencer a tentação nós devemos descansar no cuidado de Deus. Descansar no cuidado de Deus. Porque um coração que não descansa no cuidado de Deus, meu irmão, minha irmã, é alvo fácil. Facinho o diabo começa a lançar as propostas para desviá-lo dos caminhos do Senhor. Vejamos a última cartada que Satanás vai dar, então, contra Jesus. Que cartada foi essa? Veja aí no versículo 9. Ele leva Jesus para o pináculo do templo de Jerusalém. E agora, nesse lugar alto que Jesus está, não é mais para provar, para ele ver os reinos da terra. Geograficamente, ali ficar na parte norte, na parte leste do templo, esse pináculo, que dava para ver uma planície, a planície de Hebron, algo muito bonito, mas não era isso que Satanás queria que Jesus visse. Satanás leva Jesus para o pináculo do templo, e aí lá ele instiga Jesus a fazer uma coisa, a provar se Deus realmente cuida dele. Veja o que diz o versículo 9 e 10. Então o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se você é filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito, aos seus anjos, ele, Deus, dará ordens a seu respeito para que o guardem. O que é que Satanás está dizendo? Olha, você não é filho de Deus, Deus não cuida de você, então prova mesmo se ele cuida de você, se joga daqui, tu vai se jogar, os anjos vão vir e te pegar. Detalhe, se Jesus se jogasse dali, o que é que Jesus estaria fazendo? Jesus estaria demonstrando falta de fé, incredulidade no cuidado de Deus. E aí é interessante notar, porque no versículo 11, então ele vai dizer: e eles sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em pedra alguma. Ou seja, Jesus, não se preocupe não, porque Deus vai estar cuidando de você não vai tropeçar em pedra nenhuma não. Agora, faça o teste ao Senhor, teste a Deus, prove a Deus. Jesus cala mais uma vez Satanás com a palavra de Deus. E aí no versículo 12, para encerrar, ele diz assim: Jesus respondeu ao diabo: também foi dito, não ponha
à prova o Senhor, seu Deus. O que é que Jesus diz a Satanás? Satanás, você quer que eu duvide do cuidado de Deus? Eu sei, Deus cuida de mim. Eu não preciso me jogar do pináculo do templo para saber que Deus é o meu pastor, que Deus é com a sua mão maravilhosa, poderosa, está a cuidar de mim. Eu não preciso de nada disso. Eu creio, eu tenho fé. Eu não preciso tentar a Deus para dizer, Senhor, se tu és Deus mesmo, faz isso. Como muitas vezes tem gente que faz isso, né? Senhor, se tu de fato existe, faz cair um raio agora na cabeça do meu inimigo. Você sabe por que Deus não vai fazer isso? E sabe por que isso é pecaminoso? Porque se você condiciona a Deus a ser Deus por algo que Ele quer, por algo que você quer que Ele faça, você está demonstrando incredulidade. Você não confia em Deus. Você está dizendo, eu não confio no que Deus está fazendo, eu preciso de alguma prova a mais. E Jesus não precisava de nada disso. Deus, irmãos, é para ser obedecido e não provado. Entenda bem isso, viu, meu irmão? Tem horas que você vai ter que fazer a vontade de Deus e você vai dizer, meu Senhor, como isso é difícil. E a gente precisa obedecer, então, a palavra do nosso Senhor. Quem tenta provar a Deus, revela a incredulidade no seu coração. E nosso Senhor Jesus, então, resistiu ao diabo e ele fugiu, então, dele. No versículo final, no versículo 13, diz assim, tendo concluído todas as tentações, o diabo afastou-se de Jesus até o momento oportuno. Aqui se cumpriu o que Tiago disse, lá em Tiago, capítulo 4, versículo 7. O que é que ele diz? Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Jesus resiste ao diabo. O diabo não conseguiu fazer o que ele fez com o primeiro Adão, fazendo com que o primeiro Adão caísse no pecado. Jesus resistiu e o diabo fugiu dele. Meus irmãos, ninguém ao deitar na sua cama se preocupa se ela é segura. Você vai chegar em casa daqui a pouco, vai se jogar em cima da sua cama e sequer você vai questionar, será que essa cama é segura? Você só pararia para questionar se ela é segura se você notasse que de repente ela está com um trinco na madeira. Se de repente alguma coisa ali está mostrando que ela não está segura. Você vai ver e vai concluir, olha, não está segura. E muitas vezes até a sua conclusão pode até estar enganada, porque você olha e diz, olha, eu acho que não está, mas aí quando você se deita, ela está. O que eu estou querendo lhe mostrar é o seguinte, que Deus é para ser obedecido. Deus é para nós nos lançarmos nas mãos dEle. Deus não é para ser provado. Deus não é para a gente chegar para Ele e dizer, Senhor, se Tu és Deus mesmo, faz isso ou aquilo outro. Não. O que Deus quer é que nós nos entreguemos à vontade dEle. Jesus estava ali diante do diabo e o diabo sabia muito bem que Deus estava com Cristo, só que ele queria levar Jesus por um caminho que o fizesse questionar da própria bondade de Deus. Precisamos confiar no cuidado que Deus tem por nós. Ele nos prometeu, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e eu cuidarei do restante. Providenciarei para você a comida, a bebida, o vestimento. Coloque sobre mim tudo que tem preocupado você, porque eu tenho cuidado de você, diz o Senhor. Por que nós, diante dessa palavra, questionamos ou precisamos provar a Deus para Ele poder, para essas palavras serem verdades no nosso coração? Se fizermos isso, irmãos, nada mais estamos fazendo do que manifestando a incredulidade do nosso coração, e precisamos ter cuidado. Quando cremos que é Ele quem cuida de nós, irmãos, as tentações perdem suas forças. Sabe por quê? Porque nós estamos debaixo da potente mão do nosso Senhor. Na escassez, na fartura, na saúde ou na doença, Deus é quem cuida de nós. Deus, se Tu é Deus, tira isso de mim. Está tentando, Deus. Que incredulidade é essa? Sua vida não está debaixo da mão de Deus, não? Das mãos de Deus, não? Você não está sendo cuidado por Deus, não? Por que você anda incrédulo, dizendo, se Tu és Deus, faz isso ou aquilo outro? Não. Deus é Deus, Ele cuida de você, Ele não nos desampara. Jesus, meus irmãos, nos ensinou como resistir ao diabo. Essas palavras são lições que Jesus deixou para nós. O nosso adversário, ele não irá parar de nos atacar. A palavra do Senhor diz que Ele vive ao nosso redor, como um leão faminto, buscando uma presa para encher ali o seu estômago. Ele vive buscando a minha vida e a sua vida para devorar. E o que é que nós precisamos fazer? Colocar em nossas vidas as lições que o nosso Senhor Jesus aqui nos ensina. Nos enchendo do Espírito Santo. Nos enchendo do Espírito Santo. Colocando a palavra dEle com prioridade nas nossas vidas. Meus irmãos, se nós atentarmos para
tudo isso que Jesus nos ensina aqui. Eu tenho certeza de uma coisa, que o inimigo, ele vai continuar com fome, hoje, amanhã e sempre. Que Deus nos ajude, que Deus nos capacite em nome de Jesus. Oremos? Pai, eu te louvo, Senhor, porque a Tua palavra, ela nos traz instruções preciosas, Senhor. Instruções para que possamos nos guiar aqui nessa vida de forma agradável a Ti. E eu te louvo, Senhor, porque nessa palavra meditada nessa noite, o Senhor nos ensina lições para vencermos as tentações que o diabo tem colocado diante de nós. E eu te peço nesse momento que aquilo que nós ouvimos aqui, entendemos o Senhor, Pai, não seja esquecido, que fique guardado em nossos corações. Abençoa esse irmão, essa irmã, que tem passado ultimamente por grandes tentações lá no seu trabalho, que tem passado por tentações no convívio com aquelas pessoas ali da sua rua, da sua família. Eu te peço, Senhor, que essas palavras sejam lembradas por elas e que essas pessoas, esses nossos irmãos, possam resistir. E como dissemos aqui nessa noite, deixar o diabo esfomeado, porque o que ele quer é devorar a nossa vida. Eu te peço assim e já te agradeço, porque eu sei que Tu és o Deus que está conosco e não nos abandona. Assim eu te oro e te peço, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam sobre todos, hoje e para todo sempre. Amém.